Oi, pessoinhas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E pra quem não me conhece, eu sou Luwings. Yay! Sempre faz tempo que eu não gravo vídeo, faz um tempinho já. No vídeo de hoje vamos continuar com a série do livro de feitiços e vamos falar sobre o reinado da Rainha Skywine. Como a gente meio que já sabe, há muitos anos atrás, pessoas chegaram de barco até nas terras de Mjolnir, adoraram o toco, lutaram contra monstros, enfim, coisas que eles fazem até hoje. Dizem que a primeira rainha encontrou o santuário mágico e ela era tão linda, sábia, forte e corajosa que a magia veio até ela. Formou-se então uma varinha tão maravilhosa quanto ela e foi seu destino governar Mjolnir. E agora é a vez da rainha Skywine. O nome completo dela é Skywine Lavanda Borboleta e ela é a 27ª rainha de Mjolnir. Skywine tem apenas 17 anos quando se torna rainha, mas porque a sua mãe decidiu se aposentar. E agora a mãe dela mora numa casa de veraneio da família que fica localizada dentro de um vulcão. Normal. Além de ser jovem, Skywine também enfrenta várias outras dificuldades em ser a nova rainha. Tais como ela ser pequena, não ser linda e nem forte, pelo menos de acordo com ela, mas ela espera ser sábia o suficiente. Na opinião dela, as rainhas do passado não fizeram um trabalho muito bom governando Mjolnir, pois eles enfrentaram a fome, incontáveis ataques monstros, metade dos súditos foram puxados para o submundo pelos Lucitors, o que deixou a realeza tomada por escândalos, vergonha e incompetência. Na noite da cerimônia de passagem de varinha, a mãe da Skywine quis fazer uma grande festa. Ela contratou vários animadores, inclusive dragões treinados. Só que esses dragões não eram tão treinados assim e acabaram acidentalmente colocando fogo no castelo. A Skywine pediu para que a mãe dela salvasse o livro de feitiços. E a mãe dela, que se chama Lyric, montou na sua varinha, que era muito bonita em formato de uma vassoura, e voou em direção ao castelo em chão. Que naquela época era todo feito de madeira. Enfim, partes do corpo do primeiro toco. Mas depois de alguns minutos, Lyric volta com um livro na mão. E o livro era o grande livro da moda. Ela achou mais importante salvar um livro de moda do que o livro de feitiços. Quando eles começaram a construir um novo castelo, agora com tijolos porque eram menos inflamáveis, a Skywine costumava passar as noites acordada pensando em tudo aquilo que eles tinham perdido. O livro de feitiços, toda a história da família e o glossario. E foi nesse momento que ela jurou que seria uma rainha melhor que a mãe, para reconstruir, ultrapassar os limites da magia e criar um novo livro de feitiços. Ou no caso, este aqui. Toda nova rainha tem que escolher o que seu povo vai vestir. É pra isso que serve o livro da moda, pra ajudar as rainhas a escolherem o novo visual ali da população. Porém, a Skywine não se importava muito com isso, então ela acabou abrindo numa página aleatória e escolhendo ali o primeiro que apareceu. Esse aqui foi o resultado, que na minha opinião até que não é tão ruim. Depois de todo esse incidente aí com os dragões, a cerimônia de passagem da varinha teve que ser adiada, e foi só acontecer somente um mês depois, sobre as cinzas do antigo castelo Butterfly. E foi apenas entre o rei, a rainha e a Skywine dessa vez. Não foi uma festa tão grande, foi só eles. A Skywine sempre admirou muito a varinha da mãe dela. E quando ela pegou a varinha pela primeira vez, ela disse que pôde sentir o tempo como um paradoxo do infinito. Sem ir eternamente para frente ou para trás, mas ao redor, num círculo vicioso e estonteante. O destino dela agora estava determinado. A varinha de Skywine tinha a forma de um relógio. Cada varinha tem dentro um Mjolnir responsável por movê-lo. A varinha da Skywine usava o mesmo Mjolnir da mãe dela, Bartolomeu, o Bravo. Tem aqui um comentário da Star revelando aqui que a Skywine é a sua rainha preferida, mas porém também vindo do glossario dizendo que, na verdade, esse foi o único capítulo que ela leu inteiro. O reinado da Skywine foi batizado como a Era da Ampulheta. Já haviam passado 2 anos que ela estava no governo, ocupada principalmente com a reconstrução do castelo, que estava acontecendo muito devagar. O povo já no limite da paciência, sem confiar mais na realeza, cansados de viver em tendas, mas preguiçosos demais para se esforçar o suficiente para reconstruir o castelo. Foi então que a Lyric chegou para fazer uma visita, trazendo com ela o príncipe
de Deep Alga Marinha do reino de Waterfolk. Frustrada, a Skywine empurra os dois com o movimento da varinha, enquanto murmurava repetidor e irritante. No dia seguinte, Lyric voltou de novo com o príncipe e a Sky expulsa eles novamente. E isso se repete por semanas. A Sky, eu vou chamar ela de Sky, gente, pra não ficar repetindo Skywine toda vez, tá? É um apelidinho fofo que eu dei pra ela. É o diminutivo do nome dela. Enfim, a Sky começa a ficar frustrada com o fato de que parece que a mãe dela não se lembra de que ela já tinha feito isso. E o pessoal da cozinha também. Toda noite eles faziam o mesmo jantar pra ela. Sempre faziam purê de milho com peixe defumado. A Sky estava prestes a expulsá-los também, quando ela percebeu que talvez o tempo estivesse se repetindo. Ela ficou assustada, mas impressionada com suas habilidades. Foi então que ela teve a ideia de enganar seu povo para fazer com que eles reconstruíssem o castelo sem se lembrar. Ela disse que se todos eles pegassem um tijolo e confiassem nela, poderiam juntos reconstruir o castelo em um dia. Mal sabiam eles que na verdade um dia eram 5 anos. Mas enfim, deu tudo certo. E agora, felizes, todos os moradores de Milne tinham uma casa dentro do castelo. E começaram a chamar a Skywine de Rainha das Horas. Todos estavam bem felizes e o reinado de Skywine ia muito bem. Para manter seu povo, ela aprendeu um feitiço que fazia comida cair do céu. E ela usava ele todos os dias. Enquanto tentava criar feitiços novos, um dia sem querer ela acabou apagando a gravidade. E todo mundo começou a flutuar. Só que dessa vez, fazer o feitiço ao contrário não resolveu a situação. Então a Skywine teve que usar outro feitiço para fazer com que Milne voltasse a girar e enfim trazer a gravidade de volta para o reino. Ela também criou o feitiço para acelerar o tempo. Toda vez que você usa, você consegue pular exatamente 10 minutos do tempo, o que é muito bom pra você utilizar se você quiser pular algum evento, né? E eu queria muito usar um feitiço desse às vezes, viu? Quem não, né? Um dia, a Sky encontrou a caixa de Pandora nas ruínas do antigo castelo. E ela abriu sem saber o que era, causando assim uma enorme destruição. A solução que ela encontrou pra isso foi jogar a caixa em uma dimensão sem vida inteligente. Mas agora fica essa dúvida, tipo, de quem era essa caixa de Pandora e por que ela tava lá, o que ela tava fazendo lá. Ninguém nunca mencionou isso, né, na série. Não que eu esteja lembrada, pelo menos. A Skywine também foi a responsável por criar o feitiço de congelar o tempo, sim, aquele que a Star usa lá na primeira temporada da série. Como rainha e sempre ocupada com o reino, ela quase nunca tinha tempo pra ela. Então ela usou esse feitiço pra aproveitar, congelar o tempo e poder fazer ali suas coisas. Resolver e adiantar as coisas que ela tinha que fazer. E tipo, seria uma coisa muito ótima pra se fazer, né? Porque imagina, daria pra adiantar muita coisa atrasada quando você pode parar o tempo. Realmente ia ser muito útil, né, gente? Um negócio desse. Porém, descongelar o tempo não é tão fácil quanto congelá-lo, porque você precisa viajar para as planícies do tempo e empurrar a roda do progresso para que ela volte a girar. Igual acontece na série quando a Star e o Marco vão lá para a dimensão lá atrás do pai do tempo para poder descongelar o tempo nesse mesmo episódio aí que ela congela. Ela também criou um feitiço para ressuscitar os mortos. De acordo com ela, não é exatamente um feitiço de tempo, é mais porque ela acha divertido ver eles levantando das tumbas e causando uma enorme confusão. E há diferentes tipos de mortos-vivos que você pode trazer de volta. Eles são espíritos, fantasmas, zumbis e palhaços mortos. E ela especifica cada um deles aqui. Eu vou ler pra vocês sobre cada um desses, né? Bom, os espíritos, né? Estes são os malandros, gostam de pregar peças e de humilhar quem está por perto. São os mais inofensivos. Mas é melhor ficar de olho, ou você vai se pegar afundando até os cotovelos em uvas que eles insistem que são globos oculares. É muito irritante. Os fantasmas. As clássicas criaturas há muito tempo mortas, transparentes, que mais se parecem com lençóis brancos que flutuam. Quando passar por eles, sentirá um frio na espinha. Recomendo ressuscitar esses em uma noite quente. Vai ser muito refrescante. Os zumbis. Os zumbis têm uma fama ruim de comedores de cérebros, mas não acho que sejam assim. Eles costumam se sentir gratos pela oportunidade de serem ressuscitados e ajudarão você com o trabalho manual que precisar fazer, como construir estábulos para os unicórnios. Útil, né?
Palhaços mortos. Estes são os piores. Fique longe de qualquer palhaço morto. Eles são absolutamente assustadores, com os rostos pintados e os narizes vermelhos. Eles também comem cérebros, então recomendo que você os deixe enterrados. Quem lembra daquele episódio do Bombom, gente? Aquele episódio do palhaço Bombom? Eu lembro disso. Com certeza, uma referência, né? Agora vamos pra Era da Ampulheta no ano 4. A Skywine a essa altura já tá bem irritada com as obrigações de ser rainha. Todos os dias ela faz comida pros camponeses e eles, nem agradecem, eles só querem mais e mais, sempre mais. E de acordo com ela, eles já estão redondos como uma broa de milho. Broa de milho é bom, gente. Experimenta, é muito bom. O castelo está uma bagunça por causa da chuva de comida e o garoto que ela gostava agora tinha uma namorada. Sky tá, arrependida por não ter falado com ele antes, porque há 4 anos ela tenta falar com ele, mas a única coisa que ela conseguiu falar foi sobre o clima. Ela só conseguiu perguntar sobre o clima. Ela tava mal e usou a tesoura para viajar para a dimensão 811. É uma dimensão que a única vida que existe é de lodo e de umas minhocas fluorescentes. É um lugar bem silencioso e perfeito para testar o que a sua varinha pode fazer. A Sky, revoltada, queria fazer algo explodir. Só que dessa vez, como ela já tinha feito antes, só que dessa vez ela queria explodir algo bem maior. Queria dividir a terra ao meio e sentir o calor do seu sangue. Carregou a varinha, mas também estava emocionalmente carregada. Gente, eu tô apertando a varinha aqui enquanto eu tô falando. Ela deu carga total na varinha, que brilhava muito forte. Tanto que ela até se sentia uma estrela. Que piadinha ruim. Seu rosto também brilhava. Era a primeira vez que ela estava indo a fundo. Era uma sensação muito boa de enorme poder, fortalecendo-se e subindo mais e mais, flutuando cada vez mais alto. Quando ela não conseguiu mais se segurar, causou uma enorme explosão. E a dimensão 811 deixou de existir. Imagina que legal poder fazer isso. Não explodir uma dimensão, mas que legal ter tanto poder assim. Imagina, gente, que massa. Queria, né? Que minha varinha fizesse isso também. Ia ser muito maneiro. Agora nós vamos para a Era da Ampulheta, ano 10. A Skywine ficou muitos anos sem atualizar o livro. Também do ano 4 a gente já foi pro ano 10, né? Mas durante esse período, muita coisa aconteceu. Ela ficou muito arrasada com seus atos depois de explodir a dimensão 811. Ela gostava muito daquela dimensão e ela sentia muita falta de lá. Ter tanto poder assim deixou a Skywine desestabilizada. Acho que nenhuma outra rainha ultrapassou os limites da magia tanto quanto eu, e eu espero que nenhuma outra faça isso, disse ela. O poder era grandioso demais e ela se afundava cada vez mais em um poço de desespero. Só saía para dar comida aos seus súditos e depois voltava a se trancar no seu quarto. Aliás, a se esconder no seu quarto. Um dia, Lyric, a mãe da Sky, disse que ela estava se esforçando demais, esperando demais, e que ela não devia tentar resolver todos os problemas de Milne, que eram muitos, e que realmente ela precisava pentear os cabelos. A Sky quase concordou, mas algo dentro dela gritou: não, você é Skywine, rainha das horas. Se tem poder para destruir uma dimensão, tem poder para consertá-la também. Inspirada, ela correu lá da sala e avisou seu povo de que agora ela não faria mais comida para ele. Primeiro, eles ficaram horrorizados. Depois começaram a trabalhar. Eles limparam uma floresta perto do castelo, tirando os monstros e construindo casas. E fazendo plantações, plantando principalmente milho. Que novidade, né? Em apenas 5 anos, a população dobrou. E o castelo já não era mais suficiente para manter todo mundo. Então, mais terras foram tomadas dos monstros. E a Skywine ensinou o povo a lutar. Pra se defender. Nossa, olha eu tentando interpretar o negócio. E minha cachorra latindo no quintal. Mas enfim, foi um período glorioso. Sem o peso de ter que ficar esperando a comida cair do céu, o povo ficou livre para fazer arte, cantar, dançar. E nesse período aí ela abriu um instituto chamado Instituto Skywine para crianças não mágicas, porém talentosas. Mas talentosas, enfim, é mesmo. Também soube que o garoto que ela gostava, o Sir St. Robin, é meio estranho o nome dele, tinha se divorciado. Ela foi até a casa dele e quando ele abriu a porta, ela foi lá e lhe deu um beijo. Tutorial
tutorial, gente, de como chegar no crush. Aprendam com a Rainha Skywine. Ai, meu Deus, tô rindo muito agora, não sei por quê. Mas deu certo porque um ano depois eles se casaram. Ai, caramba, fica meia hora dando risada ali. Passou. Plenitude, vou ficar plena. Tá bom. Continua isso. Juntos eles descobriram uma outra dimensão que também era rochosa e silenciosa. A Sky pegou uma dessas minhocas fluorescentes que ela tinha encontrado em seu sapato. Depois de... Eu ainda tô rindo. Depois de ter explodido a dimensão 811. E ela meio que plantou nessa nova dimensão, que era a dimensão 812. E agora as minhocas viveram bem e lá meio que voltou a ser a nova dimensão 811. Que antes não tinha vida e agora meio que tem. Mesma coisa, sabe? Ficou igual. Agora nós vamos para a Era da Ampulheta, ano 13. Aí já pulamos 3 anos, né? E nesse ano o Glossarik voltou! A Sky simplesmente abriu um livro para escrever um feitiço e lá estava ele, comendo pudim. Clássico. Ele não tinha sido incendiado junto com o livro. Que bom, né? Aí a Sky perguntou pra ele por onde ele tinha andado, mas o Glossarik simplesmente respondeu: de férias. Ele não mudou nada. O Glossarik também disse que o novo livro da Skywine era adorável e que ele viveria nele. E também apresentou os seus bichos de estimação, que viveriam com ele. Eram 3 bichos da seda, chamados Cedinha, Sujinha e Sassafras. Eles seriam muito úteis caso o livro fosse queimado de novo. Todo mundo já sabe, né? Se vocês viram aí a série ter pelo menos a 3ª ou 4ª temporada, acho que tá na 4ª temporada, vocês já sabem desse detalhe. E haviam outros animais também: o centopeio, o besouro Simone e a lacraia Sally. Então o Glossarik pediu para que a Skywine o apresentasse para sua filha. Só que a Skywine não tinha uma filha, ela tinha um filho, o Justin. O Justin não era uma menina, mas a Skywine acreditava que ele poderia governar o reino tão bem quanto qualquer rainha e que ela poderia se aposentar e morar lá na casa dentro do vulcão. Aí então veio o Glossarik com seus comentários irônicos, dizendo que isso meio que não vai acontecer. Além disso, que ele não estava de férias, e sim ensinando uma lição ao Romulus, que transformando a mão dele em cobras. Aí foi nessa época, mais ou menos, que isso aconteceu. Só que esse tipo de comentário ele só tá falando pra gente, tá? Não pra Skywine. Enfim, a parte mais esperada por todos. A parte onde a Skywine conta que criou o feitiço mais poderoso de todos. A Debandada de Unicórnios Guerreiros. Que também foi o primeiro feitiço que eu fiz. Vocês já viram? Confira lá no meu TikTok. Debandada de Unicórnios Guerreiros. Ela pegou o feitiço de unicórnio guerreiro normal e o aprimorou para transformar ele numa debandada. É um feitiço complicado, cheio de passos, só que o resultado dele é bem legal, gente. Debandada de Unicórnios Guerreiros! Não vai funcionar, eu não fiz todos os passos. E assim, galera, se encerra o capítulo da Skywine. E começa agora o do Justin. Justin, o Incalculado. Ah, eu esqueci de ler o poeminha da Skywine. Deixa eu aproveitar pra ler, que eu vi aqui o do Justin. Skywine, né, gente? Que no começo até todas as rainhas têm um poema aqui. Cada uma tem, né? Tic-tac, o relógio fala, mas secretas são suas energias. Skywine, rainha das horas, é a única capaz de quebrar suas magias. Preciso lembrar de ler isso aqui no começo, né? Mas tudo bem, não tem problema. Ah, mas Luing, se você podia editar? Podia, mas deixa assim mesmo do jeito que está. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Deu até um pouquinho mais de trabalho do que eu esperava pra gravar, mas tudo bem, tô acostumada. Não se esquece de deixar o seu gostei pra me ajudar e se inscreve no canal pra ver a continuação dessa série. No próximo vídeo vamos falar sobre o Justin, o menino príncipe, o reinado mais curto da história de da história de Milne. Falei tantas vezes Skywine que agora eu tô com o nome na cabeça. Se é que isso pode ser chamado de reinado, né, gente? Agora eu também não sei, mas enfim. O que vocês acham da Skywine? Skywine, quase falei. Contem pra mim aí nos comentários.
Vamos debater esse assunto. Aliás, vamos debater opiniões. Eu escrevo o roteiro, depois eu não sigo direito o roteiro. Nós é rebelde. Ah, meu Deus, eu rindo aqui no vídeo, foi muito engraçado. Mas lembrando sempre, tá, gente, uma discussão saudável, tá? Nada de brigas, porque isso não leva a nada, a lugar nenhum, realmente. Mas também não se esqueçam de ir aí na descrição do vídeo pra ver as outras redes sociais que vocês podem me seguir, ok? Além disso, também tem os fã-clubes que vocês podem participar. É isso! Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo, né? Beijos, tchauzinho e... Hashtag Disney me contrata! Fui! Tchau! Olha a minha blusa! Eu tenho 3 blusas desta, gente. Eu vou aparecer nos vídeos com ela assim. Acho que eu já apareci antes. Vocês vão ver. Enfim, chega. Tchau!